Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. Hoje o tema é Bitcoin nas reservas dos Estados Unidos. É isso mesmo que o Trump prometeu, hein? O candidato à presidência, o Donald Trump, fez um discurso na Bitcoin Conference nesse sábado e a gente vai trazer aqui para você um resumo, né, do que ele falou e também dos pontos positivos e negativos desse discurso. A Carol também está aqui comigo. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Cacá? Pronta aqui para debater um monte de coisa, né? Esse discurso do Trump foi tudo num discurso só. Temos um podcast, um episódio Bah. longo hoje, né? Com certeza. Como Bom, diria, um desafiador. e desafiador, total. Bom, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin e faz 5 anos que a gente está aqui na internet educando sobre Bitcoin. Então, se você quer aprender com a gente, é só acompanhar os nossos conteúdos no YouTube, no Instagram, os artigos no nosso blog, ou ainda, né, através dos nossos cursos e workshops em areabitcoin.com.br. Bom, antes da gente começar aqui esse papo, eu quero dar um recado aqui para alinhar as expectativas com vocês, tá? Primeiro, Bitcoin não depende de político nenhum para existir e para seguir rodando. Então, dito isso, segundo, eu quero deixar aqui claro para você que nos acompanha aqui na área Bitcoin que a gente não tem políticos de estimação. Então, se você está com alguma expectativa de que a gente vá defender político, seja de partido A, B, C, D, saiba que você vai se frustrar. Bitcoin é para todo mundo e o que a gente está vendo agora é um movimento dos políticos se aproximando do Bitcoin, porque isso é inevitável. A gente sabia que isso ia acontecer. Não tem como ignorar o Bitcoin e isso vai ficar cada vez mais evidente daqui para frente. Cada vez mais políticos vão se aproximar do Bitcoin, de todos os partidos, né, daqui para frente. Agora a gente está vendo alguns políticos daqui para frente. Isso vai ser cada vez mais comum. Carol, vamos começar então. Vamos começar por como que foi esse processo até o Trump chegar, até a notícia do Trump chegar na Bitcoin Conference, porque algumas semanas atrás a gente teve, por exemplo, falando de outros países, né? Países que têm Bitcoin e que estão se desfazendo de seus Bitcoins ou que estão comprando Bitcoin. A gente já viu um movimento disso acontecendo, né? Não é uma novidade. E aí a gente vai depois entrar no discurso do Trump e passar tópico a tópico para vocês entenderem o nosso ponto de vista e entender também o que ele falou. Agora, vamos trazer, Carol, o pré-discurso, né? O que estava acontecendo no Bitcoin antes dessa notícia do Trump fazer esse discurso na Bitcoin Conference? Boa. Esse momento é bastante paradoxal. A vida inteira do Bitcoin, esses 15 anos, tem sido um grande paradoxo, né? É uma promessa de futuro, mas no presente, os tempos das coisas se atropelam. E a gente vê isso o tempo todo, inclusive agora na corrida eleitoral americana. Eu acho que, antes também de entrar no assunto, é importante dizer que esse é um momento único. É um momento super importante para o Bitcoin. E por mais que a gente critique e vá trazer alguns pontos negativos do Trump ou desse processo e tudo mais, esse é um momento super importante e positivíssimo para o Bitcoin. Mas enfim, a gente estava num momento paradoxal, porque a Alemanha vendeu seus 50 mil Bitcoin, teve ali um food muito grande nas últimas semanas sobre queda de preço, que é 42 mil dólares, e a galera de novo tentando chutar, né, a próxima queda, e no fim Bitcoin não chegou nesse patamar. Por outro lado, a gente tem El Salvador comprando um Bitcoin todos os dias. E aí, começou esse burburinho, assim, a coisa ela veio escalando, né? Primeiro, o Trump, antes, ele falava que o Bitcoin ele era um scam ao dólar, que Bitcoin não servia, né? Isso foi 2021. Eu até tenho aqui a reportagem que ele, quando ele falou isso, foi em 2021, 7 de junho de 2021. Olha como em 3 anos as coisas mudam, né? E os interesses mudam também. Então, o próprio Trump não apoiava Bitcoin, assim como o Biden também não apoia Bitcoin, falou que jamais usaria Bitcoin. E os políticos, até 3 anos atrás, não se aproximavam. Só que do ano passado para cá, isso mudou completamente. Bitcoin está em pauta, não só nas eleições locais, como aconteceu lá em Miami, que os prefeitos de vários estados dos Estados Unidos estavam se posicionando sobre receber Bitcoin na sua folha de pagamento. Lembra desse movimento 2020, 2021? Sim, o próprio de Miami, ali da Flórida, como é que é o... Major Soares. Isso, foi em 2021, ele até anunciou a própria Miami Coin, falou também que ia aceitar Bitcoin para pagamento de impostos, se não me engano, e todo um movimento, inclusive na Bitcoin Conference em 2021, né? Isso. É isso que eu tô Botaram dizendo. o touro lá na frente, foi a edição que nós participamos. Exato, então olha como tudo tá se acelerando, então Bitcoin não está mais sendo uma questão da política local dos municípios, dos estados, né? E começou a expandir para os governos, né? Os governadores dos estados. E agora está na corrida americana.
isso por si só é um marco. É um marco que eu esperava que talvez demorasse mais 10 anos, talvez, mas não, as coisas estão se acelerando, né? Então a gente tem todo esse movimento, alguns países vendendo, estava até rolando um burburinho que a Inglaterra iria vender seus Bitcoin, aí alguns políticos também foram lá, falaram com o governo inglês e isso por enquanto não aconteceu. Então existe um movimento global, então cada país enxerga de uma forma, tem países super a favor do Bitcoin, como é El Salvador, que inclusive tornou o Bitcoin uma moeda legal, que não tributa transações de Bitcoin, e esse é um dos pontos interessantes quando o Bitcoin vira uma moeda de curso legal. E agora a gente tá vendo isso nas eleições americanas. E aí, antes do Trump subir, começou a se especular o que ele falaria. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar sobre o pré-discurso, né? Aí o Trump mudou de ideia. Faz umas 3, 4 semanas, ele estava num comício e ele começou a falar para os entusiastas de cripto, misturando muito Bitcoin e criptos, e dizendo que ele era contra a política anti-cripto da senadora Warren, que estava criando um exército anti-cripto lá nos Estados Unidos, e muito também da operação Choke Point dos democratas, da esquerda americana, foi empurrada por ela, pelo Gary Gensler, a galera que estava de alguma forma indo atrás dos protocolos cripto. E o Trump começou a se posicionar contra esses políticos democratas e começou a ter um discurso mais a favor de Bitcoin e criptos e colocou como vice-presidente o Vance, que ele é abertamente pró-Bitcoin e relatou ter Bitcoin como patrimônio, né? Pronto. Aí, isso botou o Trump em alinhamento com uma fatia de mercado que até então nenhum candidato à presidência de países como Estados Unidos, Europa, não tinha se alinhado como pró-Bitcoin e pró-cripto. E agora ele fez isso. E não só fez isso, mas como topou participar da Bitcoin Conference, a maior conferência de Bitcoin do mundo. E isso mostra também outro ponto, né? Que agora é uma conferência que já estava crescendo, estava virando uma plataforma de negócios, de empresas, de pessoas do mundo todo peregrinando para se conectar, né? Tanto aos eventos quanto às pessoas que estariam lá. Agora virou um grande palanque político. Olha que doideira. Então, isso mostra como políticos do país mais poderoso do mundo estão se aproximando do Bitcoin, mas como o Bitcoin está virando também uma plataforma global e essa conferência se propôs a isso, para que as pessoas vão lá se posicionar e os políticos dos Estados Unidos vão lá se posicionar no momento muito chave. A Kamala também foi convidada a estar lá, mas ela não quis ir e ainda disse que queria queria resetar relações com a galera de Bitcoin e criptos. Mas, enfim, não foi, né? Perdeu a chance. Então, se for olhar só por esses dois ângulos, a esquerda ela tem se afastado muito, os democratas americanos, e não querem encostar nesse ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão ficando num beco sem saída, porque muitos políticos que já enxergaram que se eles não... Se continuar sendo traçada essa linha entre direita e esquerda quando se trata de Bitcoin, o espectro político que fizer isso vai sair perdendo. Vai sair perdendo porque vai expor que são a favor do debasement, né? Da diluição do poder, do roubo através da inflação e de não dar liberdade para as pessoas. E o espectro que se aproximar e de alguma forma apoiar e trouxer isso como uma bandeira, né? Um interesse a ser defendido nas suas políticas econômicas e políticas no geral, tende a performar melhor. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Então, o que a gente tem nesse balaio todo global, né? A gente tem El Salvador comprando Bitcoin, enquanto isso a Alemanha, agora recentemente, tinha Bitcoin e vendeu os Bitcoin que tinha, né? Ficou com o saldo zerado. Enquanto isso, Trump nessa corrida eleitoral que tá
caótica, né? Que era Trump e Biden, daí Biden caiu fora, daí entrou a Kamala, tá caótico o negócio. Teve atentado no meio, enfim, então um troço de filme, assim. No meio dessa história, Trump chama o vice, que é o Vance, que é pró-cripto. Ele diz que tem Bitcoin, mas ele é pró-cripto, né? Ele é amplo o negócio, né? E, ao mesmo tempo, anuncia a participação dele, a presença na Bitcoin Conference. Talvez algumas pessoas não saibam, mas David Bailey, que é CEO da Bitcoin Conference, está trabalhando na campanha de Trump, então existia uma relação próxima. E isso é todo mérito, né, do David Bailey e da organização da conferência de conseguir com que um ex-presidente dos Estados Unidos e um candidato à presidência fosse discursar pró-Bitcoin e para Bitcoiners, para a galera cripto, porque tem outro detalhe, né? A Bitcoin Conference, ela não é mais Bitcoin only, né? Há muito tempo. Tanto que no meio Bitcoin se fala até que é a Shitcoin Conference. Já virou uma coisa cripto, já virou uma coisa super mercado, runes, tokens e um monte de shitcoinhagem. Mas, enfim, todo o mérito da organização da Bitcoin Conference de levar o Trump para discursar lá, né? Isso é um grande feito, como tu falou, né, Carol? E acho que, nesse sentido, se a gente for olhar pelo histórico do Bitcoin começou a rodar 15 anos atrás, muitos políticos, pessoas com grande influência, banqueiros falando que o Bitcoin era pirâmide, não valia nada, que era moedinha de jogo, que não tinha importância nenhuma relevância, que era para criminosos, que era usado para lavagem de dinheiro. Então, descredibilizaram o Bitcoin durante esses 15 anos. Então, o Trump, um candidato à presidência, e sendo ele ex-presidente dos Estados Unidos, estando no palco da Bitcoin Conference, falando, sendo pró-Bitcoin, tem uma importância enorme, né? É de uma relevância enorme para o mercado, né? Então, é óbvio que, por esse aspecto, a gente fica muito felizes, porque cai todo esse discurso negativo que existia até então. E o Trump é um cara que influencia muitas pessoas, influencia outros políticos. A gente está falando dos Estados Unidos, que é uma potência política, potência militar, um dos países, os principais países do mundo. Então, isso tem sua importância. Então, a gente fica felizes com relação a isso. Eu fiquei super empolgada quando anunciaram que o Trump iria na conferência e, obviamente, queria ver Kamala lá também, e acho que ela deveria ter ido, porque, afinal de contas, Bitcoin é para todo mundo, eles estão numa corrida eleitoral e ela deveria ter ido lá, sim, fazer o discurso dela também, né? Porque é interessante também ver os dois lados do espectro político indo ali, tipo, mostrar para os bitcoiners que eles, tipo, brigando pelo Bitcoin, entende? E comprovaria, de fato, a história que Bitcoin não tem um lado político determinado, que os dois lados podem usar Bitcoin como uma política de devolver a confiança pro dinheiro, no mínimo, e de não abusar das impressoras, como todos têm feito há muito tempo, né? Mas Exatamente. Teve uma coisa que você falou que... Desculpa, conclui. Vai lá. Não, então já existia essa expectativa dessa participação do Trump, e algumas semanas antes dessa participação acontecer, já tinham saído alguns burburinhos de Twitter dizendo que ele iria anunciar que iria colocar Bitcoin nas reservas do Tesouro americano. Então, existia muita expectativa que ele ia falar isso com essas palavras, reserva no Tesouro americano. Então, foi criada essa expectativa em torno de 2 semanas antes. Então, estava todo mundo já mais ou menos, né, esperando que ele fosse anunciar isso. Bom, então, a gente... acho que agora a gente pode entrar, de fato, no ponto a ponto aqui do discurso do Trump, né? Não. Eu quero falar sobre o dia anterior. Aí começa a Bitcoin Conference. E aí eu acho que é por isso também que a expectativa ela foi crescendo. Porque, bom, até o ponto em que os rumores eram que o Trump ia estar na Bitcoin Conference, nossa, qualquer coisa que ele falasse sobre Bitcoin ia ser, uau, ele tá lá falando sobre Bitcoin, que grande feito. Sim, né? Tanto que a gente pensava que ele nem ia estar lá presencialmente. Exato. Ficou aquela coisa assim, eu acho que ele vai estar só lá ao vivo na tela, ele nem vai estar lá em pessoa, sabe? Ainda mais depois do atentado. Exato. Né? Será que ele vai continuar se expondo dessa forma? Enfim. Mas aí, pronto, começa a Bitcoin Conference e começa aquele burburinho, assim, aquele crescendo de tweets falando o que o Trump, a especulação, né? O que ele vai falar, o que ele vai fazer e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que, para além do Trump e da Kamala, que estão, né, concorrendo aí à presidência, tem um outro candidato. E esse outro candidato
tem mais candidatos, né? Ele também apoia Bitcoin, que é o Robert Kennedy Jr. E ele também estava na conferência, ele também foi na Bitcoin Conference. A gente falou que a Kamala deveria ter ido, blá blá blá, para fazer o contraponto, mas tinha outro candidato lá, pró-Bitcoin, que é o Robert Kennedy Jr. E ele fez propostas, né? Ele também falou, ele também fez o discurso dele pró-Bitcoin. E ele teve um posicionamento muito claro e transparente das promessas de campanha dele em relação ao Bitcoin. E ele prometeu 4 coisas, 4 ordens executivas, tá? E depois que ele prometeu essas ordens, ele falou algo que ainda aumentou muito a expectativa em relação a Trump. Então não é só, o Bitcoin vai fazer isso ou aquilo, não. Essa fala do Robert Kennedy Jr. também botou uma expressão na fala do Trump. Por quê? Ele falou que iam ser 4 ordens executivas caso ele fosse eleito, caso ele for eleito presidente, né? Claro que ele tem menos chance que Trump e Kamala, mas vai saber. Ele disse que, primeiro, ele ia fazer os Estados Unidos comprar 550 Bitcoin por dia até chegar em 4 milhões de Bitcoin nas reservas dos Estados Unidos. Ou seja, cerca de 19% do supply estaria com os Estados Unidos. Isso é muita coisa. Isso é uma promessa de campanha enorme. E aí eu achei curioso o que ele falou, que hoje os Estados Unidos eles têm 19% das reservas de ouro, e que esses 4 milhões de Bitcoin nas reservas do Tesouro Americano, como um ativo estratégico de reserva, ele usou essas palavras, seria para justamente ter essa equivalência com ouro. Ou seja, é ele colocando Bitcoin e ouro como ativos de reserva, lado a lado, com esta função. E aí, isso demonstrou para os bitcoiners que estavam lá e para quem assistiu o discurso dele, que bom, ele fez o dever de casa, ele está vendo o Bitcoin como um ativo de reserva, como um ouro digital e como um ativo para governos terem nos seus caixas, para, enfim, ter uma economia mais sólida e tudo mais. Outra ordem executiva é que esses Bitcoin que os Estados Unidos já têm, que são 200 mil Bitcoin, que eles confiscaram aí em várias quebras de exchanges, inclusive do Silk Road e tudo mais, que eles já têm nos caixas, mesmo antes dessa corrida eleitoral, eles já têm isso. Ele enviaria para esse tesouro, né, como o início da reserva. E esse é um ponto em comum com o Trump, tá? Esse é um ponto que depois a gente vai passar também. Além disso, todas as transações, conversões de Bitcoin para dólar não seriam reportadas e não seriam taxáveis. Ou seja, foco em privacidade, né, em soberania para as pessoas e não em cobrar taxa e monitoramento de tudo que as pessoas fazem com seus Bitcoins nas conversões, né? Que é isso que a maioria dos governos está tentando fazer, a Europa, aqui no Brasil também. Isso também foi outro ponto super positivo. E a última ordem executiva seria o Bitcoin poder ser usado e ser intercambiável por propriedades reais. Ou seja, ele vai, de alguma forma, tem uma lei lá que é a Lei 1031. Aí eu não pesquisei exatamente essa lei, mas que permitiria e facilitaria a conversão do Bitcoin ou comprar imóveis com o Bitcoin. E aí teria alguma questão de taxação aí, né? Que não teria cobrança de imposto caso isso acontecesse. Então, olha que proposta de campanha enorme em relação ao Bitcoin. E aí o Robert Kennedy Jr. não aparece tanto, né? Não virou tanto notícia quanto o Trump, obviamente, porque o Robert Kennedy Jr. não tem a mesma projeção, popularidade e chances de ganhar quanto o Trump. Mas o que ele falou no final é o que deu, assim, ó, tocou lá em cima as expectativas. Ele falou assim no final, eu sei que o Trump amanhã, porque ele falou um dia antes, ele falou na sexta. Uhum. O Trump falou no sábado. Ele falou assim, ó, eu sei que o Trump amanhã vai fazer uma proposta, uma promessa de campanha parecida com a minha. Mas eu aquilo lá, sabe? Então, quando ele fala isso, eu sei que o Trump também vai fazer tudo isso que eu tô falando, que é uma promessa gigantesca, pronto, a expectativa foi lá pro alto. E é aí que tá o nascimento de algumas críticas que vêm com o discurso do Trump, essa expectativa de que ele faria algo nesse sentido. E agora eu acho que sim, Cacá, a gente pode entrar, pronto, o Trump entrou no palco amanhã e a gente pode debater a partir disso os pontos que ele aborda, mas acho que essa fala do Robert Kennedy Jr. é super importante, dar o tom dessa expectativa e também o que se esperava, né? Por mais que seja algo, enfim, um candidato à presidência, um Trump falar isso também seria algo impensável há 2 anos atrás. Eu jamais pensaria que nem o Robert Kennedy Jr. estaria propondo esse tipo de promessa de campanha. Mas vamos lá, vamos entrar no Trump agora. Vamos. Bom, daí o Trump no sábado estava marcado para ele subir ao palco às 4 horas da tarde aqui do Brasil. E ele acabou entrando praticamente às 5 da tarde, né? Teve 1 hora de atraso. E antes dele entrar, gerou muito burburinho. O David Bailey subiu no palco no horário combinado, ali 4 horas da tarde, fez toda uma introdução
e o Trump não entrou no palco. Aí já queimou a largada, e aí já começaram alguns rumores no Twitter, dizendo que o Elon Musk era o convidado especial e estavam esperando o Elon Musk chegar lá, e depois também surgiram rumores, isso não aconteceu, né? O Trump subiu ao palco sozinho. Estavam monitorando o jatinho do Elon Musk, né? Botaram ali a Exato. foto do trajeto do jatinho dizendo Elon Musk desceu em Nashville, ele vai entrar junto com o Trump. Tá, Aí eu já tava assim, caraca, tu imagina se isso acontece, cara, que doideira, imagina só, tipo, a internet vai cair, né, o Twitter vai cair se isso acontece. Aí, enfim, aí depois surgiram mais rumores ali no Twitter da galera que tava lá na Bitcoin Conference, dizendo que eles realmente parece que acreditaram que isso era uma verdade, que Elon Musk trollou e enfim, brincou que ia ir, depois que não ia mais, enfim, parece que foi uma verdade, não sabemos, são boatos de Twitter. Fato é que Trump sobe ao palco, então, quase ali 5 da tarde, para um discurso que foi uma salada de frutas, podemos dizer assim, né, Carol? Ele falou sobre muita coisa, e do meu ponto de vista, ele começou muito bem. Ele começou assim, quando ele começou o discurso dele, eu pensei, caraca, vai ser foda isso aqui. Ele entendeu o Bitcoin, brifaram ele muito bem, ele tá com uma equipe que entende de Bitcoin, e ele vai agora, assim, vai estourar, assim, ele vai dar muitas declarações muito boas, e o final vai ser incrível desse discurso aqui. Então ele começa muito bem, falando que os bitcoiners querem ouvir, né, Carol? Que Bitcoin já passou o market cap da prata, e que muito em breve, que ele tem certeza que vai passar o market cap do ouro, né? E que os Estados Unidos vai ser um lar para mineração de Bitcoin. Então, basicamente, no início ali do discurso dele, ele começa por aí. O que tu achou desse início do discurso, Carol? Quero saber de ti. Nossa, eu fiquei até... Sabe o que me pegou? Que ele falou uma coisa assim, que... Ok, como tu disse, né? Bitcoin tem 15 anos e ele ter crescido tanto até agora é um marco. Ele botou o Bitcoin lá em cima. E o que me pegou foi que ele começou... É doido, porque é aquela coisa do assessoramento e falar as coisas certas, né? Ele falou que Bitcoin é uma conquista... Deixa eu catar aqui a frase exata que eu anotei. Peraí, um segundinho... Aqui. Ele falou que Bitcoin é um milagre da cooperação e das conquistas humanas. E eu, uau! Caraca! Ele fez o dever de casa. Ainda comparou o Bitcoin que ele pode ultrapassar o ouro. E aí, tem um ponto assim que eu já não sabia se ele estava puxando o saco ou se ele estava falando o que a gente queria ouvir ou uma mistura dos dois. Porque a coisa foi crescendo. Ele começou a citar frases que o Saylor falaria, harder, faster, stronger. Ele citou isso do milagre da cooperação e das conquistas humanas, que é uma citação a Bitcoin is Venice, Bitcoin é Veneza, é um outro artigo. Ele começou a trazer vários pontos e falas, né, dos Bitcoiners, assim, e diz que os Bitcoiners são muito inteligentes, que ele tá junto com pessoas de QI alto, então deu uma bajulada como ele sempre faz, né? Aqui nesse... Here in this room, there's great people, great people. Então ele fez um pouco dessa dança do pavão, né, que políticos fazem e que tá ali sendo cordial com as pessoas que estão assistindo ele. E até aí tudo bem, tava indo super bem. E para mim o ponto alto, ele começa a escalar no discurso dele, porque então é só dança do pavão, né? Exaltando os bitcoiners, quem tá ali, que ele gosta das pessoas, que ele gosta de trabalhar com pessoas inteligentes, que as pessoas inteligentes entendem ele, que os adversários dele têm que ir baixo, e ele dá umas atacadas e ele mistura um pouco com a narrativa política dele. Quando ele entra em mineração, a coisa começa a ficar interessante, porque ele vincula a mineração à estratégia dele de America First. Então aí começa um posicionamento interessante, que é a hash race, né? Ele começa a dizer que ele quer que os americanos, que os Estados Unidos, sejam o primeiro em mineração. Que o outro lado, os oponentes dele, questionam o uso da energia, mas que ele vai estimular a energia renovável e que ele quer que os Estados Unidos dobre a quantidade de energia que produz, tanto para a mineração de Bitcoin, que é algo que ele vê como bom, como próspero, que tende a crescer muito, e ele mistura com muita FOMO, dizendo que Bitcoin vai bombar muito, vai to the moon, Bitcoin e cripto vai skyrocket. E ele começa a mesclar a narrativa dele entre os oponentes, as promessas de campanha, conectando isso com o Bitcoin de forma inteligente, de certa forma. E ele fala que que os Estados Unidos vai ser uma superpotência em mineração. Que ele vai dobrar a quantidade de energia que os Estados Unidos produz, tanto para IA, quanto para mineração de Bitcoin. E aí ele traça esse paralelo, ele sabe que ele está numa conferência de tecnologia também, e inclui IA no seu discurso, o que é um pouco...
é meio desconfortável, porque no fim das contas, IA também compete por energia junto com o Bitcoin. Então ele fala para os dois mercados junto dessa fala, sabe? Mas enfim, tirando esse ponto, ele também conecta que ele não quer que outros países como a China vençam na mineração, porque isso também mostra o quanto ele está entendendo o mercado de mineração, que é mesmo a China proibindo o Bitcoin, eles ainda têm 20% do hash rate. Eles ainda têm grande parte dos mineradores lá, mesmo sendo proibido. Então isso é muito interessante, porque ele falou que ele vai estimular muito o mercado da mineração. E outro ponto muito bom e muito interessante é que ele fala que ele vai acabar, os Estados Unidos nunca vai ter uma CBDC. E ele começa a partir e fazer sinalizações do quanto ele entende que a inflação... Tô acelerando os pontos. Só para comentar, Carol, eu não sei se faz mais ou menos um mês e meio, o Trump se encontrou com mineradores num evento nos Estados Unidos. Então, estava o pessoal da Riot, da 8RUT, se não me engano, tinha e os grandes mineradores dos Estados Unidos estavam junto com ele. Então, me parece também que ele vai para esse discurso muito preparado, sabendo quais são as demandas dos mineradores nos Estados Unidos. Total. Então, esse foi um ponto muito interessante. Ele entendeu a corrida de hashes, né? A competição pela energia e pela mineração. E aí ele vai misturando, e no meio do caminho ele vai xingando o Biden, vai xingando os oponentes, vai xingando a China, vai misturando, né? Como tu falou, é uma salada de frutas verbal que ele vai de um ponto ao outro e vai reconectando isso com as narrativas, as promessas, outras promessas não tem nada a ver com Bitcoin, e depois ele volta e conecta com Bitcoin, ele chega na CBDC, diz que não vai ter uma CBDC nos Estados Unidos, o que, de certa forma, é inteligente também falar para esse público, e ele fala também que ele entende como a inflação rouba a classe média. Então, olha como ele fez o dever de casa, e ele entende os problemas de imprimir dinheiro, e ele entende os problemas da CBDC, tanto que ele reforça, e são os pontos positivíssimos do discurso dele, que durante a presidência dele, caso ele seja eleito, as pessoas vão ter liberdade total de transacionar, vão ter privacidade total nas suas transações, que a CBDC seria algo que acaba com a privacidade. Ele vai apoiar muito a autocustódia, liberdade de transação e associação. Ou seja, vai focar em não proibir Bitcoin, não proibir autocustódia, que é algo que já foi, de alguma forma, rumores de que isso poderia acontecer. A própria senadora Warren fala isso, ataca isso, ele volta... E aí, quando ele fala isso, ele volta para a oposição e atacando a senadora Warren, Gary Gensler. E aí ele chega no ponto que ele fala, no dia 1, quando eu assumir, e aí o auditório vai à loucura, eu vou demitir o Gary Gensler e vou acabar com a perseguição a criptos e a Bitcoin. E ele começa a mistureba. E ele começa a falar para cripto, né, Cacá? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Exato. Então, ele começa bem o discurso dele, e aí fala da mineração e tal. Agora não tem exatamente assim, são muitos pontos, né, para conectar, mas eu começo a ficar muito incomodada a partir do momento que, passado esse discurso da mineração, ele começa a falar Bitcoin e cripto, Bitcoin e cripto, Bitcoin e cripto. Então, volto para aquele ponto aqui do nosso início da conversa que eu estava comentando, que é uma conferência que já não é mais Bitcoin only, que tem muita gente cripto ali, e óbvio, né? Ele sendo político, é óbvio que ele quer atingir um público mais amplo, ele não ia focar num Bitcoin only, ele está focando no mercado de cripto. O que é interessante é que ele separa Bitcoin e cripto, ele não fala cripto, não coloca Bitcoin como sendo dentro da palavra cripto, né? Ele já vem, para tu ver como ele vem muito preparado, como nada, nenhuma palavra foi dita sem intenção. Né? Quando a gente fala de políticos e discursos políticos, a gente tem que observar cada palavra que é falado. Tudo tem um porquê de estar sendo dito na hora que está sendo dito. Por que foi usada tal palavra e não foi usada a outra? Então, ele usa Bitcoin e cripto. Então, ele agrada por um lado, porque ele está separando as coisas, mas ele desagrada por outro, porque ele fala muitas vezes cripto. Então, para a galera que já entendeu que a importância do Bitcoin, que Bitcoin é totalmente diferente de cripto, se incomodou. E isso foi uma coisa que me incomodou. Porque ele repetiu isso muitas vezes. E outra coisa, Carol, fala. Não, ainda que ele fala em algum momento ali do discurso dele que tipo, porque eu sou totalmente a favor de Bitcoin e criptos, até porque Bitcoin é incrível, é promissor, ele usa quase esses termos, Bitcoin é muito bom, é maravilhoso, mas também existem outras que também são muito boas. Tipo, chancelou cripto, sabe? Então essa falta de diferenciação e botar tudo no mesmo balaio incomoda quem é Bitcoin only, quem é maxi, porque sabe que ele tá usando isso também de alguma forma para angariar os votos da galera cripto que tá órfã
de, né, tá sendo atacada pelos democratas e tá quicando ali pra galera republicana abraçar essa galera, os interesses, e defender os interesses da galera cripto, porque empresas de Bitcoin também estão sofrendo com a regulação, as exchanges estão sofrendo com a regulação que tá, né, pressionando os americanos, e qual que é a questão aqui também? O que acontece nos Estados Unidos reverbera no mundo todo. E é por isso que se olha tanto para o que acontece lá, tanto em política monetária, quanto em qual vai ser a regulamentação que vai ser feita. E aí vem outro ponto rachando, que ele fala claramente que ele não diz que não vai regular, ele diz que vai regular, que ele vai botar alguém, um lobista, um representante do Bitcoin e de cripto, lá no governo para defender os interesses desse público, desse mercado. E aí esse outro ponto que me soou meio estranho, assim, tá, como assim? Então ele quer regular, ele quer botar alguém lá no governo, se é bom ou é ruim? Até que ponto? Eu fiquei um pouco confusa, assim, porque aí, durante o discurso inteiro, ele nunca chega no ponto que ele ameaça e volta, que é falar das reservas americanas em Bitcoin. E ele demora muito pra chegar nesse ponto. Ele ameaça e retorna, sabe? E eu vou criar uma lei que é pra regular. Sim, sabe? E vai regular, vai botar um Bitcoin only para estar à frente desse departamento que ele prometeu criar, né, para cuidar das coisas de criptografia. Obviamente, eu acho que não, né? Eu acho que ele vai botar alguém pró-cripto para cuidar disso. Então, enfim, eu não acredito nesse discurso aí. Mas enfim, não acho que seja uma coisa boa nesse aspecto. Eu também fiquei desconfortável com essa promessa, assim, não vi isso com bons olhos. E uma coisa... Voltando para o Gary Gensler, antes da gente ir para tá. outros pontos, tá? Uhum. Por que a galera ficou... Porque quando ele falou aqui no dia 1, ele vai demitir, cortar cabeças, né? Vai demitir o Gary Gensler. As pessoas levantaram e aplaudiram muito. Uhum. E eu te confesso que eu fiquei assim... Por que as pessoas estão aplaudindo tanto assim? O Gary Gensler, até agora, ele se mostrou mais a favor de Bitcoin e mostrou que criptos são securities, né? Ele fez um trabalho forte nesse sentido. Qual que é o problema do Gary Gensler? E eu fiquei com essa dúvida. E já vi algumas discussões no Twitter. Tu tem essa resposta, Carol? Eu não cheguei a ver nada exatamente nesse cenário específico da conferência, mas para mim o Gary Gensler ele tem apontado a centralização, como na verdade as criptos são empresas disfarçadas de protocolo. Ele tem liderado os processos, Operação Choke Point, processando empresas que listaram criptos, que na verdade são empresas irregulares, como se fossem ações de empresas, processando protocolos e processando criadores, fundadores que na verdade fizeram um ICO irregular, como é o caso da Hex e tudo mais, né? Então, o que me pareceu é que essa conferência estava cheia da galera cripto, que ficou super felizona de demitir um cara que na verdade está expondo a centralização dos seus protocolos. Eu quero acrescentar uma coisa sobre o Gary Gensler. Eu vi uma resposta do Pierre Rochard no Twitter. Foi perguntado, um cara perguntou por que, afinal de contas, né, ele falou sobre o Gary Gensler. Qual que é o problema com o Gary Gensler? E aí o Pierre Rochard respondeu assim, o Gary Gensler e seus capangas estão impedindo que as instituições financeiras se tornem mais nativas do Bitcoin. Isso faz com que eles confiem mais na Coinbase do que deveriam. Terceiros confiáveis não devem ser forçados a usar terceiros confiáveis. Essa é a resposta do Pierre Rochard. Em tese, pelo que eu entendi da resposta, demitir o Gary Gensler seria bom para o Bitcoin. Não sei. Eu acho que nada que acontece, assim, afeta o Bitcoin. Demitir ou não demitir o Gary Gensler, pro Bitcoin tanto faz. Mas, enfim, para cripto é importante, entende? Tirar do cenário americano um cara que está processando, usando o sistema judiciário americano para perseguir protocolos que são centralizados, mas que não querem que isso seja exposto ou punido via judicial. Para mim, eu acho que é mais por esse ponto. E sim, tá dando mais poder para Coinbase, porque olha todos os ETFs, olha o podcast que a gente fez anteriormente sobre como os ETFs estão virando as novas exchanges. Recém lançaram um ETF de Ethereum. Antes, a única forma de acessar Ethereum era via exchange, né? Então, sim, existe um direcionamento para empurrar a galera cripto para os bancos, e é quem sai prejudicado sem uma regulação, que é o que a Coinbase mais pede, uma clareza de regulação. E aí, mais um ponto para o Trump, que diz que vai regular, são as exchanges. Então, muito do discurso dele é
pro mercado cripto, são para as exchanges, é para a galera de protocolos, é para quem está sofrendo pela ação da operação Choke Point 2.0. Tá, e eu acho que aí ele posterga um monte, vou continuar aqui no discurso dele, tá? Qualquer coisa tu me para. Eu acho que a gente pode ir pela promessa que ele diz que reafirma o compromisso de como tá a pena do Ross Ulbricht. Quem é Ross Ulbricht, Carol? O Ross Ulbricht é o criador de uma plataforma chamada Silk Road, que em 2014 foi fechada, começaram investigações, porque era uma plataforma livre na Deep Web, né? Que as pessoas poderiam negociar qualquer coisa. O que aconteceu? As pessoas começaram a negociar drogas e um monte de outra coisa, não sei. Armas, enfim, qualquer coisa que quisesse, né? E poderiam usar Bitcoin nessas transações, né? E aí, o que aconteceu? Prenderam o Ross, sentenciaram ele à prisão perpétua, sem um tempo determinado. Ele estava incentivando terrorismo, lavagem de dinheiro nessa plataforma, entendeu? E aí a grande crítica é que ele fez uma plataforma em que as pessoas que estavam usando decidiram negociar esses produtos, não foi ele. E aí que ele tá preso de forma injusta, e tá, porque ele criou uma plataforma, as pessoas começaram a negociar coisas, mas tem crimes hediondos que são cometidos e as pessoas não têm essa pena que ele teve de prisão perpétua, porque na verdade reflete o quanto ele estava confrontando o sistema como um todo, criando a Silk Road, essa plataforma online. E aí uma das maneiras, tanto do Robert Kennedy Jr. quanto do Trump, é rever a sentença do Ross Ulbricht, e isso é gigantesco para o Bitcoin, porque isso mostra justamente uma revisão do porquê que prenderam ele, né, e devolvendo a liberdade para ele como uma pessoa que criou uma plataforma livre, assim como prenderam os caras da Samurai por terem feito uma carteira que mistura transações. Por que misturar transações seria um problema? Enfim, já tô entrando em outro assunto. Só que o curioso é que a galera foi a loucura, exaltou muito quando disseram que iam demitir o Gary Gensler, mas quando disseram que ia libertar o Ross, ou quando ia rever a sentença do Ross, a galera meio que, tá, tudo bem. Sabe? Isso foi uma crítica de bitcoiners, inclusive, no Twitter, tipo, que bitcoiners são esses que não vibraram quando ele reforçou que vai soltar, né, o Ross, né? Ou que ficaram mais felizes por demitir o Gary Gensler, por punir alguém, do que por libertar outra pessoa, já que seria um público tão pró-liberdade, né? Mas enfim. Tu lembra, Carol, quantos bitcoins foram apreendidos? Eu tô procurando aqui. Eles estão com 200 mil bitcoin. Do Silk Road. Do Silk Road não, mas ao todo que os Estados Unidos têm, agora, são 200 mil. 200 mil. E isso é 1% do supply. E aí, vou entrar, então, na reserva, então, na história das reservas, stockpile e tudo mais. Vamos lá? Vamos lá. Eu tava procurando aqui ver se eu achava quantos. Bom, galera, quem souber aí, comenta aqui embaixo essa informação, porque eu devia ter pego antes, eu não me esqueci. Quantos bitcoins foram apreendidos da Silk Road? Se eu lembrar, depois eu coloco aqui embaixo. Vamos, antes de a gente entrar nesse assunto, Carol, eu quero comentar mais uma coisa que eu fiquei bem decepcionada, tá? Com esse discurso. Porque a galera, né, eu comentei lá no Instagram e a galera me metralhou, falou que eu tava falando mal do Trump, não sei o quê, politizaram o negócio, né? Que eu falei que muitas pessoas ficaram decepcionadas, e muitas pessoas ficaram decepcionadas. A galera que a gente segue no Twitter, os bitcoiners da gringa, muitos não gostaram do discurso do Trump, muitos. E eu acho que tiveram a mesma sensação que a gente teve assistindo ao vivo, assim. E outros pontos que eu achei assim, ó, péssimo. Ele fala assim, ó, que durante enquanto ele esteve na presidência, no primeiro mandato dele, o Bitcoin subiu 4.000%. E durante a presidência do Biden, o mandato do Biden, o Bitcoin subiu só 50%, dando a entender que ele é o responsável por essa subida do Bitcoin. E o que eu achei assim de um cinismo, uma politicagem, ali assim, ó, puro suco de politicagem, né? Quando ele fala isso, assim, eu fiquei, não. Ali eu comecei, bom, político sendo político, né? Não adianta, né? A gente não adiantou nada eu ficar empolgada com o que ele ia falar, ele começou a descambar o discurso, assim, quando ele começa a falar isso. E outra coisa que ele falou, assim, ó, ele fala assim, vocês vão ficar muito felizes comigo, vocês vão ser muito felizes comigo na presidência, porque o Bitcoin e as criptomoedas vão bombar, né? Vão ir para a Lua, durante o meu mandato, vocês todos vão ficar felizes e muito ricos. E aí eu fui me sentindo meio usada de estar assistindo aquele discurso, tipo, what the fuck, sabe? Tipo, como é que eu acreditei que um político ia vir e ia ser muito massa, sabe? Tipo, olha o que esse cara tá falando.
eu fiquei muito puta com isso, assim, me senti manipulada, na real, essa é a palavra, me senti, assim, manipulada, é isso. É que ele tá usando o number go up a benefício próprio, né? E ele tá usando os dados e reposicionando os dados como se ele fosse a causa do Bitcoin subir e ter subido. E aí eu concordo contigo. Político. Nesse ponto ele vai lá e dá uma manipuladinha ali nos dados pra puxar a sardinha pro assado dele. Mas enfim, eu acho que isso Carol, ele usando... vou reforçar aqui, tá? Eu estaria fazendo a mesma crítica se fosse Kamala, se fosse Biden, se fosse o que for. Não é porque é o Trump, tá, gente? Não adianta vir aqui me criticar porque e apontar dedo para mim que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estaria fazendo a mesma crítica se fosse qualquer outro político, tá? Que fique isso Não, bem pior é a claro. Kamala, que não foi. Não Nossa, sei. total. Como é que ela não Covarde, não aparece, foi? né? Sim, deveria ter ido. Bom, mas tá. Dito, então, o que eu não gostei desse início do discurso do Trump. E aí, então, vamos para a parte, então, que era a parte super esperada, onde todo mundo ali estava na expectativa que ele falasse, então, que ele ia colocar Bitcoin nas reservas do Tesouro Americano. E aí, Carol, o que acontece? O que ele fala nessa hora? E aí, essa parte ficou pro fim e ele fala rapidamente sobre isso. E aí, é um momento que passa assim, ó, tipo, uou, ele falou, ele não falou? O que ele falou? Fica todo mundo assim, porque ele começa citações ao Saylor. E aí, ele sempre pega uma citação, sabe? De dentro do Bitcoin. E ele fala assim, ó, porque vocês sabem, you don't sell your Bitcoin. Vocês não deveriam vender Bitcoin. E é isso que a gente vai fazer no meu mandato. A gente não vai vender Bitcoin. Os 200 mil Bitcoin que a gente tem, eles vão ser um estoque estratégico de Bitcoin. E aí, tipo assim, ele fala... Aí que começa a quebra de narrativa, né? Porque tava todo mundo esperando a frase. Eu vou... Que nem o Robert Kennedy Jr. falou. Eu vou criar uma reserva de Bitcoin. Assim, ó. Claramente. Não. O Trump, ele vai lá e desconfigura a expectativa, remonta ela e fala, eu não vou vender Bitcoin. Eu vou segurar. E esses 200 Bitcoin vão ser um núcleo para um stock build de Bitcoin do governo. E aí é um núcleo de estoque de uma... ele não fala reserva, né? Um núcleo de estoque do governo. E aí fica todo mundo assim, quê? O que isso quer dizer? Ele disse o que eu disse que é. Carol, tu tem exatamente a frase que ele disse. Deixa eu pegar aqui. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. É uma loucura. Então, ele fala, se eu for eleito, será política da minha administração manter 100% de todo o Bitcoin que o governo dos Estados detém atualmente, que são esses um pouco mais de 200 mil Bitcoins, né, que o governo tem, que foram apreendidos, né? Foram ele apreendidos. Fala isso. Foram apreendidos do Silk Road, foram apreendidos de sei lá, crimes, né? Foram apreendidos. Isso servirá como núcleo do estoque estratégico de Bitcoin. E aí ele não fala em comprar. Ele não fala em comprar. Ele fala que o governo, a gente não vai vender, a gente vai manter 100% dos Bitcoin que a gente já tem. E aí ele não fala em compra. Ele fala porque vocês sabem que a gente não vai vender Bitcoin. Vocês sabem, né? Vocês são Bitcoiners, vocês sabem que a gente não vende Bitcoin, porque os Bitcoin que a gente tem agora, eles foram adquiridos através de law enforcement, através de confisco. E ele começa a dizer, porque quem confiscou isso foi o outro lado, foram meus oponentes, eles são fascistas, eles que roubam. E aí, tipo, quer? Ele não vai dar mais detalhes sobre como que ele vai fazer isso? Ele não diz. E aí que fica assim, eles vão comprar, eles não vão comprar. Então, isso quer dizer que ele tá considerando esses Bitcoin que o governo já tem, que não foi da administração dele, mas que já é um estoque que o governo americano tem, né, de certa forma. Um estoque estratégico, isso quer dizer que é uma reserva? Qual a diferença de estoque e de reserva? E aí, ele faz uma citação ao Jason Lowery. Tá vendo? É outra citação. O Jason Lowery Quem é Jason Lowery? Vou explicar. O Jason Lowery, ele escreveu um livro chamado Soft War, onde ele trata que... E ele fala muito para os militares globalmente. Ele é um militar e ele traz o ponto de vista militar sobre o Bitcoin, que até então não tinha sido abordado. E esse livro, ele foi muito criticado por uns, amado por outros. Ele foi assim... tem uma palavra específica para isso. Hoje eu tô sem memória, mas... não foi conflituoso, ele foi
Foi turbulento, vou usar essa palavra, tá? Porque muitas pessoas não concordaram porque ele trata o Bitcoin como uma arma de guerra. E aí ele diz que o governo americano deveria fazer um stockpile de Bitcoin. E aí quando ele fala que ele vai fazer um estoque estratégico, a Strategic Stockpile of Bitcoin, para o governo americano, ele faz referência a esse intuito. E aí por isso que muita gente considerou que sim, é uma reserva, e outras pessoas consideram que não, porque ele não trata como uma reserva. E aí o próprio Jason Lowery postou, né, Cacá? Explicando, ok, mas qual a diferença de uma reserva de um estoque? E aí fica mais claro que justamente uma reserva é como as reservas de ouro que os governos fazem. Eles guardam ouro porque é um ativo milenar, de preservar valor para o futuro, para você ter ali uma reserva de valor. Que você sabe, tem certeza, que não vai se depreciar ao longo do tempo. Essa era a proposta do Kennedy Jr. Já quando você faz. Calma. E isso era o que a galera tava soltando no Twitter, dizendo que era isso que o Trump ia anunciar, uma reserva. Sim. E aí, ele anuncia um estoque. E aí, um estoque, segundo a explicação do próprio Jason Lowery, é quando você acumula muito rápido, com urgência, para situações adversas. Uma cataclisma que pode acontecer, ou uma shortage, né? Uma falta de algo. Então, é que nem quando você, enfim, tá numa situação, por exemplo, ali, enchente do Rio Grande do Sul, fizeram um estoque de água, porque ia faltar água, sabe? Então, você faz estoque de comida, ou alimento, ou de algum produto que você vai precisar para aquele momento de urgência, e depois não acumula mais. E aí, quando se trata como estoque estratégico, é como petróleo, como você armazenar petróleo para as situações em que você está sem petróleo. E é como o governo americano tem tratado o petróleo como um estoque estratégico. Então, é muito diferente de como se trata o ouro. E ele não explica muito sobre isso. E eu acho que a partir de agora que vai se ter muito mais debate e consciência sobre o que ele quis dizer com isso. E eu acho que daí ele pode desdobrar a partir de agora. Quem falou de reserva de Bitcoin foi a Cynthia Lummis, nesse contexto de ouro, sabe? Que veio depois dele. E aí ele, enfim, acabou o discurso dele, ele saiu e isso ficou meio no ar. E eu Calma que não acabou o discurso dele, ainda teve outros pontos. O que mais que falta? Ele vem com essa, e aí a gente ficou assim, eu tava na expectativa que ele ia usar a palavra reserve, reserva, né? E aí ele não falou essa palavra, então eu já... Daí já a gente tava pegado, todo mundo tava pegando essa palavra, mas também, ok, superado. Eu tava pegada essa palavra, porque eu acho que assim, como a gente falou antes, as palavras num discurso político, elas importam, como elas são colocadas, importam. Então ele não se compromete com uma reserva, mas sim com um estoque. São coisas diferentes. E aí, enfim, como tu disse, está havendo muita discussão sobre essas diferenças da palavra, o que será que ele quis dizer e tudo mais. Enfim. E aí ele continua o discurso dele. Deixa eu pegar mais uns tópicos aqui. Ele fala assim, ó, Bitcoin significa liberdade, soberania e independência da coerção e controle governamental. Aí ele finaliza com o que os bitcoiners querem ouvir, para deixar todo mundo, ele entendeu o Bitcoin. Então, de novo, um discurso super manipulativo, né? Onde ele começa bem, fala um monte de baboseira, de promessas políticas no meio, aí vem com a história do estoque, e a galera, vem com Gary Gensler, vem com mineração, no meio disso mistura um monte de coisa, China e os outros políticos e ataques e algumas bandeiras da campanha dele, e aí ele finaliza com essa frase, traz essa frase no final do discurso, fica todo mundo só que ele, para mim, a última frase dele, eu acho que é a pior de todas. Então, para mim, olha como tem pontos positivos e pontos negativos, tipo amor e ódio esse discurso aqui dele. Ele finaliza dizendo: divirta-se com seu Bitcoin, ou cripto, ou qualquer outra coisa que você esteja brincando. E sai. Isso foi mensagem para os fiats. Isso não foi para os bitcoiners, nem para os criptos. Como assim? Que história é essa? Para mim, tá. Ele tá sinalizando para todo o mercado, fiat, bolsas, ouro, commodities, o mercado tradicional, bancos, que tipo, isso aqui é só uma brincadeira. Eu vim aqui só pegar votos. Entende? Ele tá sinalizando... Tu acha que ele tá sinalizando isso pro mercado? Para mim, ele sinalizou isso para os bitcoiners. Tipo, eu tô aqui, continuem com essa brincadeira de vocês. Na verdade, eu só tô aqui querendo os votos de vocês e fiz algumas promessas de campanha que eu nem sei se eu vou cumprir. Não, eu acho que os bitcoiners foram o que ficaram um pouquinho mais... Tem a galera que não se importa com isso, tem a galera que tá assim, tipo, tá lidando como uma brincadeira. Quem leva mais a sério. Mas a galera degenerada cripto encara como brincadeira.
encara como cassino, como especulação. Então, lida com uma brincadeira, entende? Então, olha como essa frase, ela é muito bem encaixada de uma forma que existem diferentes interpretações, acessa diferentes emoções dentro de cada um, porque a galera Fiat vai aprovar que é a maioria, a galera cripto vai aprovar que é a maioria, e gera um pequeno desconforto ali nos bitcoins, que no fim estão super felizes porque ele falou em soberania, em privacidade, e vai fazer entende como é esse vai e vem emocional que ele causa? Sim, E isso é sim. proposital, e Sim. isso até nessa última frase causa isso. E ele consegue, de alguma forma, agradar a todo mundo, mesmo falando coisas difíceis de engolir no meio do caminho, assim, como misturar Bitcoin com criptos, que para os criptos não tem problemas, para os Bitcoiners tem. Ou, tipo, ok, não explica sobre estoque, mistura outras coisas no meio que não dá mais informações do que ele vai fazer, sabe? Então, enfim, fala de regulação, mas ao mesmo tempo de privacidade e governo fora, e Bitcoin não depende de governo. Então, é aquela coisa que tu fica assim, tá, o que ele tá querendo dizer? Que é proposital, políticos fazem isso, né? Uhum. Então, eu não levei pra esse lado, ele tá tratando isso como uma brincadeira, porque no fim não dá pra levar a sério mesmo. Mas pra mim, muito mais do que desmerecer bitcoiners ou cripto, é uma sinalização pra fiat, pra bancos, pra quem tá de fora da conferência, quem tá olhando de fora e tipo, eu tô aqui só brincando e tô angariando mais votos. E pra mim essa mensagem é pra fora, porque o que conta no discurso é abertura e fechamento, assim, de forma mais intensa. E também para os eleitores super conservadores que ele tem e que não acreditam em Bitcoin, para não, tipo, ele ser tão pró, assim, Isso. tipo, E por isso dando também que uma ele não amenizada. E por isso que ele não fala tão claramente, vou ter uma reserva em Bitcoin, porque no fim das contas, quem apoia o Trump é conservador, Uhum. né? Enfim, é a galera que não se conecta muito com. Talvez não seja bem isso que eu quero falar, mas, por exemplo, mercado tradicional, Wall Street, que agora que está se conectando com o Bitcoin depois de muitos anos, mas ainda tem muita gente conservadora que apoia ouro, que apoia imóveis, que apoia ações, e Bitcoin é bolha, é pirâmide, entende? Então essa mensagem é para essa galera. Não, tudo bem. Eu entendo que tem todos esses meandros e todas essas Uhum. questões. E muita gente veio me falar assim, puxa, mas pô, ele foi lá, ele tá, né, começando a entender, ele tá, né, já foi uma sinalização de que ele tá estudando, tá querendo entender Bitcoin. Se antes ele falava mal, né, dizia que atacava o Bitcoin, agora, olha só, já mudou o discurso. Então, não seja tão rígida, não queira tanto que ele seja, né, perfeito e fale tudo como tem que ser. Faz parte ele não ser tão enfático, né, nesse primeiro momento, nesse primeiro approach. Enfim, eu entendo, mas confesso, eu como Bitcoiner eu esperava desse discurso um discurso melhor. Eu esperava mais, que ele, enfim, fosse mais claro nesses pontos e não, enfim, misturasse tanto, enfim, um discurso político com Bitcoin, enfim, não achei que não foi legal. Mas eu acho que isso tem a ver com expectativa versus realidade, sabe? É a expectativa que se criou. Porque se não tivesse se criado essa expectativa toda, não teria essa sensação. Porque eu acho que no fim das contas, tirando tudo isso, tira a expectativa. No fim, no geral, foi bom. Porque a gente já sabe que político, um Trump da vida, vai misturar Bitcoin com cripto. Ele vai falar umas besteiras no meio do caminho. Imagina ser o Biden falando de Bitcoin. Ia sair uns memes, Nossa. sabe? Ia sair. Como seria o Biden falando de Bitcoin? Ele ia misturar as palavras tudo. Bom, ia trocar. Ia falar, conheci o Satoshi ontem. Como assim? Ele ia dizer que conheceu o Satoshi, com certeza. O Satoshi é muito legal, falei com ele já, sabe? Que nem aqueles Faria Limer que disse que comprou Bitcoin em 2010, sabe? Aquelas coisas assim. Enfim, ia ser pior, entendeu? Então eu acho que foi muito, 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 muito mais positivo do que negativo. Mas é que tem alguns pontos que acertam nos cascos, entendeu? Da gente como é Max e acaba... seja mais claro sobre o que importa e menos superficial sobre o que não importa, que é cripto e tudo mais, sabe? Mas, sim, enfim. não me enrola, né? Não me enrola. Mas pra não mim... tenta me manipular que eu tô vendo o que você tá fazendo. E depois dele veio a Cynthia Lummis, que é Bitcoiner, que tá lá, ela é senadora, e ela tá há muito tempo propondo leis nos Estados Unidos favoráveis a Bitcoin e também a criptos, mas ela é muito mais direcionada a Bitcoin, ela não mistura tanto assim. E aí ela veio com uma proposta real, com um papel, assim, mostrando o papel, sabe?
dizendo que a proposta dela foi mais clara e real, como a do Robert Kennedy Jr., que a dela é diferente, tá? Ela quer comprar 5% do supply do Bitcoin, 2 milhões de Bitcoin, e fazer uma proposta de lei de uma reserva estratégica com essas palavras, né? E aí um ponto que eu achei extraordinário, ela quer usar o Bitcoin para reduzir a dívida americana. Os Estados Unidos está com uma dívida de quase 35 trilhões de dólares. É uma dívida absurda, impagável, que a gente vê que eles, cada vez que imprimem mais dinheiro, essa dívida, e ela está acelerando, está ficando cada vez mais vertical. É justamente aquele ponto lá dos ciclos do Ray Dalio que fala que chega num ponto que a dívida cresce muito mais rápido do que o país consegue produzir com seu PIB. E se os Estados Unidos fizerem isso, usar o Bitcoin para pagar sua dívida, eles estão, de alguma forma, usando a estratégia Saylor, que é justamente compra Bitcoin, coloca nos seus caixas, com o tempo essa valorização do Bitcoin vai compensar a dívida, eles conseguem comprar mais Bitcoin e ir amortizando isso. Seria uma manobra genial. Eles conseguiriam recuperar a confiança que eles estão perdendo no Fed em conseguir controlar a economia e ter confiança nos ativos americanos, sabe? E para mim esse foi o ponto altíssimo, essa proposta. Só que é uma proposta de lei. Tem que passar pelos trâmites legais lá do Congresso para depois ir ser assinada e aprovada. Isso tem um tempo e pode não ser aprovada no meio do caminho. Então, é muito diferente quando é um presidente, um candidato à presidência fazendo uma proposta de campanha, ele vai ser cobrado depois por isso. Agora, uma proposta de lei como a dela pode não passar. E aí não é culpa dela, é culpa do todo, né? Que não votou, que não quis e blá, blá, blá. Então, olha como são cenários totalmente diferentes, posturas totalmente diferentes e clareza no que tá falando totalmente diferente. O Trump mistura, faz aquele oba-oba, assim, vai pra frente e vai pra trás e atinge todo mundo com... Ele vai num ponto, parece aqueles... Tem um tipo de tiro que quando tu atira, ele explode, assim, e salta a fagulha pra tudo quanto é lado. É tipo uma granada. Ele joga a granada numa direção e explode pra tudo quanto é lado. E é o que ele faz. Ele vai com um assunto, ele começa a conectar esse assunto enlouquecidamente com vários outros. E aí tu nunca sabe pra onde ele tá indo, ou o que ele tá propondo, o que ele tá querendo dizer com aquilo. E isso é de propósito, pra atingir todos os aspectos de todo mundo que pensa sobre aquele assunto e ainda sair daquela bolha de assuntos, né? Como se fosse um alvo, tu vai crescendo. E isso tudo é intencional. Sim, e o que aconteceu, né, Carol? Ao fim desses discursos, tanto do Trump quanto da Cynthia Lummis, a mídia toda saiu misturando os dois discursos como sendo do Trump, só que são coisas diferentes, né? A proposta dela, muito mais clara, né, como tu comentou, muito mais específica, e a do Trump ampla, sem se comprometer muito, né? Tipo, numa frasezinha assim que ele já saiu correndo, foi para outro assunto. Foi pra oposição. Entendeu? E aí, o que saiu nas notícias foi que o Trump vai criar uma reserva, não sei o quê. Então, isso confundiu muitas pessoas, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Criar mídia em torno dessa participação do Trump. Esse era o objetivo também dele ter ido nessa conferência, né? Criar mídia em torno disso. E aí, surgiram muitas notícias que trouxeram mais confusão do que, de fato, falaram exatamente o que ele trouxe. Por isso que está saindo tanta discussão no Twitter sobre cada um dos pontos que ele falou. Porque é tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês. Nada assim foi tão claro, nada assim foi tão positivo e também nada foi tão negativo assim. Então, enfim, tem muita discussão ainda pela frente. Inclusive, acharam que o Bitcoin ia disparar, né, durante a fala do Trump, e não foi o que aconteceu. O Bitcoin, inclusive, teve uma pequena queda enquanto o Trump estava no palco. O que sinaliza que o pessoal já estava ali precificando esses anúncios do Trump, ou talvez que não foi tão bom quanto esperado. Não sei, o que tu acha, Carol? Eu acho que a galera especula com tudo. Eu acho que o preço, enfim, é a galera tentando antever micromovimentos no presente, sabe? A galera do trade, então nem considero. Eu acho que conforme isso for sendo mais destrinchado, explicado, pode ser que sim. É que aí são muitas forças, a gente vai falar de preço, né? Tem a força do halving que assim aconteceu, o choque de oferta a caminho, mais empresas começando a acessar Bitcoin. Em paralelo, nos últimos dias aí, os ETFs começaram a bater de novo recordes de inflows, né? De pessoas comprando Bitcoin através dos ETFs, por exemplo. Então, tudo isso influencia. Aí tem Bitcoin no meio da corrida eleitoral americana. Então, olha como, ciclo após ciclo, esse caldeirão aí de expectativa com a subida de cada ciclo é cada vez maior. Uhum. A gente tá nesse momento, então eu não considero que tinha que ter subido com a fala do Trump. Tinha nada.
Tá todo mundo especulando no curto prazo. O que importa é o movimento do Bitcoin ao longo do tempo, né? E o que vai acontecer, provavelmente, quando a gente estiver já no ponto do ciclo ano que vem, 2026, quando passar mais um tempo pós esse monte de anúncio e discurso, e também quando o choque de oferta se acentuar. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Carol, vou trazer aqui agora um tópico que muita gente trouxe no Instagram para nós, ali no box de perguntas, nas DMs, a galera trouxe muito essa dúvida por conta de, como assim, governos colocando Bitcoin nos caixas, né? Uhum. E governos defendendo o Bitcoin. Isso é bom ou é ruim? Isso não vai contra o Bitcoin, porque a natureza do Bitcoin ela é livre, descentralizada, né? Independente de governos, de partidos. Isso não vai contra o Bitcoin. E isso não é uma ameaça à descentralização do Bitcoin. É essa dúvida que a galera tem, né? Então são duas dúvidas, na verdade. Se governos defendendo o Bitcoin é bom ou ruim, e se isso não ameaça a descentralização do Bitcoin. Tá. Governos defendendo o Bitcoin é bom ou ruim? Eu acho bom, porque no fim das contas isso já ia acontecer. Porque é a teoria dos jogos, né? Uhum. Se tem uma moeda que é muito mais forte e tende a ter muito mais demanda que qualquer outra moeda de governos, porque é você comparar um cubo de gelo que está derretendo com algo que não derrete nunca. O Bitcoin não sofre inflação via diluição, como acontece com a moeda fiat. É natural que as pessoas migrem e comecem primeiro a acumular, depois a usar e, por último, precificar nessa moeda mais forte que é o Bitcoin. Então, é natural que em algum momento os governos percebendo isso, iriam de alguma forma se conectar, porque atacar não adianta. Tentaram atacar por 15 anos. Tentaram desmoralizar, descredibilizar, tentaram proibir, tentaram regular, cercando, tentando monitorar todo mundo que usa, mas de alguma forma não vai ter como monitorar todo mundo que usa. E agora eles estão vendo que, bom, se a gente não inserir isso, colocar isso para dentro, ou não defender isso, a gente vai expor o quanto a gente justamente é a favor da diluição das pessoas, do roubo via inflação. Então agora é o movimento contrário. Tu acha que eles estão se importando, Carol, com a diluição das pessoas? Eles vão continuar imprimindo dinheiro, tu não acha? É que daí começa a pegar mal na fita pra eles. Por quê? O que acontece? Bitcoin é bobo, feio, chato. Bitcoin é pra pirâmide, bolha, pra golpe. Aí as pessoas começam a jogar na cara. Então tu apoia Fiat, que tá me roubando via inflação. Tu tá diluindo todo o meu poder de compra, que empobrece muito mais rapidamente os mais pobres. Então isso começa a ser jogado na cara. E aí vem aumento de imposto, e aí eles não reduzem gastos, sabe? Então tudo isso começa a entrar numa panela de pressão. E eles precisam também ter novos argumentos políticos para se diferenciar dos seus oponentes. E aí tudo isso é a teoria dos jogos, né? Como que num mundo em que tem uma moeda muito mais forte, que tende a desmonetizar todos os ativos, inclusive as moedas fiat, quem adotar primeiro sai à frente. E é por isso que isso se conecta muito bem no argumento do Trump, que é America First, entendeu? Primeiro, América primeiro. E por isso que ele quer ser o primeiro em mineração, o primeiro a ter Bitcoin, apoiar Bitcoin e tudo mais. Porque o primeiro que se apropriar disso, não no sentido de dominar a rede, mas que tomar isso como uma bandeira, como uma política de governo, ganha. Ganha porque as pessoas vão ver e vai porque qualquer escolha que tu faz de um lado expõe o outro. Então, a partir do momento que um dos lados políticos diz Bitcoin é bom porque não rouba as pessoas via inflação, as pessoas vão começar a ter consciência. E o Trump falou isso. O Bitcoin evita o roubo o roubo inflacionário. Ele falou isso. A partir do momento que um político fala isso, que um lado do espectro político fala isso, as pessoas se viram pro outro e falam, tu tá me roubando via inflação? Como assim? Como isso funciona?
Aí começa o questionamento, a toca do coelho, e todo mundo começa a refletir nesse processo, e aí expõe quem não defende Bitcoin. Então quer dizer que tu defende fiat, que tu defende tributação excessiva, que tu defende impressão de dinheiro, que tu defende tudo isso só pra me roubar? Aí começa a expor o outro lado. Por isso que o mais inteligente seria todo o espectro político se conectar ao Bitcoin como uma ferramenta de empoderamento populacional, empoderamento de todos, inclusive de quem leva o Bitcoin como uma política de governo. Só que isso demora. Ainda existe muita resistência e insegurança em fazer isso, porque isso também quebra as intenções de diluição e empoderamento dos próprios políticos e cantilionários via impressora. É complexo. Mas essa é a teoria dos jogos, né? Se não tem como vencer, se não tem como parar, é melhor se juntar. E o Trump tá vendo isso primeiro, o Robert Kennedy Jr. também, Bukele viu isso primeiro, o Butão viu isso primeiro. O Butão tá minerando o Bitcoin. Mas por que ninguém fala do Butão? Porque o Butão não tem a moeda que é a reserva de valor do mundo e define as políticas monetárias do mundo. Entende? E a outra pergunta é, isso centraliza o Bitcoin? De forma alguma. Porque Bitcoin é a única moeda e sistema financeiro em que você ter mais moedas não centraliza o poder de decisão da rede. O Bitcoin tem milhares de nodes, mais de 50 mil nodes espalhados pelo mundo inteiro. E são esses nodes de pessoas, de indivíduos comuns, que determinam como que o Bitcoin funciona, quais atualizações vão rodar. Se quiserem mudar o Bitcoin, por que não tem como mudar o Bitcoin? Porque os nodes não vão atualizar para uma versão do Trump. Se o Trump quiser mudar o Bitcoin, quiser expandir para, sei lá, 100 milhões de moedas, os nodes não vão topar. Quem roda node não vai topar. E é por isso que não tem como o Trump monopolizar a rede Bitcoin. Porque nem se ele resolver botar, enfim, a maior fazenda de mineração do mundo, ele não consegue centralizar, porque nem os mineradores centralizam a rede, nem ter o maior poder computacional centraliza a rede, porque não tem como o Trump ter concentração de energia, e não tem como o Trump ter a concentração de poder computacional, porque está espalhado ao redor do mundo. Tem muito lá? Tem. Mas se, vamos supor, ele consiga de alguma forma convencer os mineradores a fazer um fork, rachar a rede, os nodes não vão usar, não vão rodar, não vão migrar para essa cadeia forcada do Trump, porque são os nodes que decidem, não os mineradores e não quem tem mais moedas. Então, em resumo, nem se Satoshi voltar, ele centraliza a rede, que esse é outro food que criam, e nem o Trump tentando comprar todos os Bitcoin que existem no mundo, coisa que ele não disse que ia fazer, ele não disse que ia comprar. A sensação que eu tenho desse estoque é que ele vai, de alguma forma, tentar minerar, ele vai se vincular aos mineradores, não sei como, para tentar absorver tanto Bitcoin que é minerado, quanto ter mais poder computacional, como ele falou, né, que eles querem ser uma superpotência em mineração. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Mas não tem como o Trump centralizar a rede Bitcoin. Não, respondi, Cacá, não sei. Tá respondido, tá respondido. Uma coisa que acho que é válido comentar, Carol, da galera que ficou super entusiasmada, assim, eu vi muitos bitcoiners, principalmente os brasileiros, ficaram, assim, super empolgados com o discurso do Trump, defendendo o Trump com unhas e dentes, e o que eu quero dizer é o seguinte, na história do Bitcoin já tiveram vários ídolos, heróis, e aquela frase que eu adoro, né, mate seus heróis. O Elon Musk metaforicamente. Não, por favor, né, gente? Não sou a favor de atentado, pelo amor de Deus, não mata de verdade. Não confundir, já rolou um atentado. Não, por favor, agora vamos dizer aqui que eu sou a favor do atentado do Trump. Não, pelo amor de Deus. Eu, aliás, achei isso um absurdo aquilo ali que aconteceu. Um absurdo, não tem que matar ninguém. Metaforicamente, obrigada, Carol. Slay your heroes. A frase isso, assim, a gente já viu aí Elon Musk, numa época, aceitar Bitcoin na Tesla, daí depois ele virou a favor de Dogecoin, a galera, então foi do amor e da raiva pelo Elon Musk, né, isso já aconteceu com vários personagens. Roger Ver, era o Bitcoin Jesus, virou Bitcoin Judas. Vários personagens na história do Bitcoin, isso já aconteceu, então muito cuidado em botar e criar heróis dentro, né, do Bitcoin, não é porque o Trump foi lá na Bitcoin Conference que ele é pró-Bitcoin e ele agora é um deus do Bitcoin. Não, Bitcoin não depende de políticos para rodar. Bitcoin é apolítico, Bitcoin é para todo mundo, Bitcoin não tem lados. Ele é matemático, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer país pode usar, sem depender de políticos, de bancos, de terceiros. Nunca se esqueça disso. Então, cuidado ao idolatrar políticos ou idolatrar personagens
que apareçam, porque você pode se decepcionar. A gente já viu isso acontecendo várias vezes. E políticos são muito bons em fazer promessas. Vamos ver se eles vão cumprir com as promessas que foram feitas na Bitcoin Conference desse ano. A gente já viu outros políticos fazendo promessas nos anos anteriores que não foram cumpridas. Então, isso pode acontecer de novo. Vamos ficar de olho. E o nosso papel é ficar de olho e ver aí a indústria, o mercado, as pessoas cada vez mais se conectando, né? E as figuras, personalidades se conectando ao Bitcoin, que isso é inevitável. Cada vez mais políticos vão se conectar ao Bitcoin, mas sempre lembrando que o Bitcoin não precisa de políticos, mas os políticos precisam do Bitcoin. E assim a gente vai chegando ao final desse episódio. Carol, tu quer comentar mais alguma coisa aqui sobre isso? Quero que, por mais que o Bitcoin seja apolítico, a política ela serve para que as pessoas tentem se entender entre si e decidir coisas, o que elas vão fazer, né, na sequência, para uma região, para um local, para um país. Então, por mais que o Bitcoin seja apolítico, não quer dizer que as pessoas que fazem política não possam, de alguma forma, levar o Bitcoin como uma bandeira para o bem, para fazer políticas boas, né? Por mais que a gente seja céticos nesse momento com políticos tentando fazer coisas boas para as pessoas, não tentando, de alguma forma, roubar elas, mas a esperança é a última que morre, né? Bitcoin is hope. E eu acho que a partir do momento que a gente tira as impressoras justamente das mãos dos políticos, os interesses mudam. E a política volta ao seu estágio original, que é políticos servirem ao povo e não o povo servirem aos políticos, né? E Bitcoin tem esse papel de empoderamento do povo e não dos políticos. E é por isso que eu acho que Bitcoin conserta a política também. Ele reverte os interesses, não permite mais que a política seja usada para expropriar as pessoas, mas que as pessoas tenham poder e voz e possam cobrar de forma mais eficiente quem está no poder e liderando, porque não é porque uma pessoa está no poder naquele momento que ela tem poder absoluto. Quem tem poder absoluto são as pessoas e é o povo que está ali demandando, né? E o Trump foi ali jogar suas promessas de campanha, pedir votos para que ele possa ser um líder dessas pessoas, dos bitcoiners, e faz todo sentido cobrar dele essas promessas e acompanhar o que ele vai fazer depois, porque impacta no mundo todo, né? Então, é isso que eu queria dizer, Cacá. Boa, pessoal, comentem aqui, se você está acompanhando no YouTube, comenta aqui embaixo com a gente o que você achou dessa discussão toda, se você acompanhou o Trump, o que você achou desse discurso, o que você achou desse episódio. E se você está acompanhando no Spotify, agora dá para deixar comentários também, é só deixar aí a sua opinião sobre o discurso do Trump, que isso para você representou para você esse discurso todo. Bom, enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê de novo na semana que vem, no próximo episódio do Área Bitcoin Podcast. Até mais. Valeu, pessoal.